Voltando às leituras, eu precisei parar por uns dias por causa de um luto que me deixou muito mexida. Então, retomando hoje a parte 15, lendo o final da parte 14. Em nome da harmonia, seria melhor se afastarem quando não havia compromisso. Parece que Fumaça tinha razão. Depois que o grupo se desmembrou, cada um seguiu seu destino e praticamente a amizade ficou na saudade. Os únicos amigos que permaneceram fiéis foram ele, Luiz Mário e Ilo. Para preencher seus dias de ócio, Luiz Mário continuava o curso de línguas e matriculou-se numa academia de fisiculturismo. Sua atitude lhe proporcionou algum convívio social, conheceu pessoas e teve alguns namoros efêmeros. Com o tempo, comprou um pequeno apartamento e se mudou. A casa na Vila Belga ficou exclusiva para os ensaios da banda. Em 1969, aconteceu seu encontro com seu padrinho em Cruz Alta. Contudo, tinha que cumprir seus deveres com a nação no ano seguinte. A contragosto, teve que servir no exército. Temia que a obrigação afetasse seus negócios. Tentou convencer os militares para que o colocassem na lista de excedentes ou dispensados, mas não conseguiu. No exército, os novos soldados eram obrigados a pernoitar no quartel na primeira quinzena. Foi obrigado a contratar um guitarrista para substituí-lo nos dias que não pôde acompanhar o seu grupo. Não gostou do ambiente do quartel. Os soldados eram tratados a gritos e ofensas, como se fossem presidiários, o que lembrava o tratamento agressivo que recebia do seu pai. A comida era horrível. Os exercícios eram cansativos. Porém, preferiu não se exaltar e evitar antipatias. Precisava de apoio para as horas que tivesse compromisso com seu grupo. Com o tempo, o tratamento agressivo amenizou. Pôde até ficar amigo dos sargentos e oficiais. Antes de servir, havia comprado um carro. Seguidamente, dava carona para os militares ou colegas soldados. Angariou a simpatia de alguns sargentos. Entre eles estava Reis, que era o sargentante, o responsável pela lista de soldados que deveriam ficar de guarda no quartel em algumas datas. Quem ficasse de serviço teria que cumprir uma etapa de 24 horas na guarnição. Quando era escalado para os finais de semana, pagava um colega para ficar no seu lugar. Para isso, tinham que comunicar Reis. Sensibilizado, o sargento aceitava a troca e ele podia acompanhar seu grupo. Pela atenção recebida, na metade do ano foi à casa do sargento e lhe presenteou com uma caixa com 6 garrafas de vinho. O serviço militar também afetou seus estudos. Tão logo deu baixa, abriu sua firma. Matriculou-se no curso de técnico em comércio no Colégio Santa Maria, considerando que seria ótimo para o desenvolvimento dos seus negócios. Depois cursou ciências contábeis. Ficou com o grupo musical até 1980, quando resolveu seguir apenas com sua imobiliária. Aparou o cabelo e desfez-se da barba por acreditar que ficaria com uma imagem de homem mais responsável e respeitável. Em resumo, essa foi a trajetória econômica. Novo capítulo: Pensão em festa. Por serem cabeludos, seguidamente ouviam chacotas dos moralistas. Homens de meia idade ameaçavam cortar seus cabelos. Para esse tipo de gente, cabeludo também era sinal que fosse maconheiro, boleteiro e transviado. Para alguns machistas, eram homossexuais enrustidos. Não os admitiam como namorados de suas filhas. Uma festa em Porto Alegre os levou a decidir não tocar mais em outros eventos familiares. O clima foi muito desagradável.
Quem os contratou foi a esposa de um coronel do exército para comemorar os 15 anos de idade de uma filha. Por ser uma solenidade solene, trajaram-se com smokings. Na realidade, eram ternos escuros que acrescentavam apenas uma tarja preta de cetim no colarinho. O início foi tranquilo. Tocaram uma valsa para a menina dançar com seu pai e seus parentes. Contudo, a bebida começou a liberar os ânimos dos convivas. Foi difícil controlar a festa. O ambiente familiar era um incentivo para que os convidados se tornassem ousados ou abusados. Seguidamente, algum bêbado subia no palco e insistia em cantar junto. Geralmente eram pessoas desafinadas que provocavam o riso dos convidados, mas irritavam profundamente os músicos. Alguns homens mais agressivos brincavam que iriam cortar seus cabelos no final da festa. O momento tenso foi quando uma mulher embriagada resolveu subir ao palco e puxou Delfino, tecladista do grupo, pelos cabelos. Inicialmente, o rapaz aceitou a brincadeira, embora fosse uma estupidez. Foram até o meio do palco. A mulher se divertia fazendo-o rodopiar e quis que o rapaz deitasse no assoalho e ele se recusou. Ele tentou se desvencilhar, mas ela não largava seus cabelos. Deita, vem que eu vou tosar essa tua melena indecente, gritou a mulher, provocando algumas risadas. Pararam a música. Luís Mário se irritou, largou sua guitarra e correu até o centro do salão. Por favor, madame, a senhora está sendo inconveniente, protestou. Me respeite, rapaz, tenho idade para ser tua mãe, mas a senhora não é e não está respeitando o meu músico. Puxou Delfino e começou a se retirar, quando o esposo da senhora, também embriagado, apareceu e deu um empurrão em Luís Mário, querendo brigar. Tu tá pensando o que, seu boleteiro, para fazer assim com a minha mulher? Ele resolveu não reagir, mas a mulher, dona da festa, intercedeu para apaziguar o pequeno tumulto que se originara. Recolheram-se para o palco e Luís Mário protestou para a anfitriã contra o clima desagradável da festa. Pediu mais segurança para continuarem. Pensaram em parar de tocar, mas, se retirassem, poderiam provocar mais agressões. A dúvida era como fariam para sair sem gerar atritos. Certamente não permitiriam sair com os instrumentos. Continuaram na animação, mas seguidamente aparecia alguém irritado pedindo alguma música em especial, ou que baixassem o volume, ou até que dessem mais volume. Era difícil agradar aquele público nitidamente conservador. Uns pediam samba, outros rock, música gaúcha ou romântica. Nunca mais toco em festa familiar, reclamou Delfino, quando a festa acabou e o resto do grupo concordou. Sinceramente, se quiserem tocar, não me importo que paguem alguém para me substituir. Desaforo aquela bêbada de merda. Não há dinheiro que me pague para sofrer humilhação. Demorasse mais um pouco e eu ia sentar o braço naquela velha estúpida. E aquele marido, filho da puta, aquele eu desmancho a pau só com um braço. Queria que ele se atravessasse na minha frente agora. Ah, eu ia fazer soar sinos na ventoinha dele. Ele ia ver que tipo de música também sei tocar. Só porque estão pagando, se julgam no direito de nos governarem. Tratam a gente como se fôssemos escravos das suas vaidades e vontades, mas vão à puta que os pariu. O problema é essa classe moralista, é até uma questão social e política. Os milicos querem todos de cabelo com corte cadete, concluiu Valdeci. Querem impor um modo americano de ser no Brasil. Querem transformar o país num quartel. Isso influencia essa classe média que lambe as botas dos milicos. Isso porque somos nós, um grupo do interior do Rio Grande do Sul, disse Fumaça. Queria ver se eles fariam isso com os Incríveis, ou com o Renato e seus Blue Caps. Imagina com os Brazilian Beatles,
com aqueles puta cabelões? Mesmo assim, a partir de agora, vou exigir nos contratos condições de segurança para a gente tocar, seja em que local for, disse Luiz Mário, apoiado pelo grupo. Vamos fazer um cercadinho na frente do conjunto para impedir que alguém suba para nos encher o saco. Gente, sinceramente, não aguento mais esses muquiranas. Qualquer hora perco a cabeça, quebro o queixo de algum filho da puta e arrasto a cara dele no chão. Contei até 10 para não sentar o braço na cara daquele velho bobalhão que me empurrou. Pois é, meus caros, disse Fumaça. O problema é que nós nos expusemos, mas essa discriminação não é só com a gente. Tem um amigo, Jair, que é cabeludo. Um dia jogaram uma cebola podre de um prédio da primeira quadra. Sorte dele que erraram. Foi expulso do clube Cruzeiro por causa das melenas. E não é só os velhos. Uma vez eu ouvi a prima dele, uma guria nova, dizendo na cara dele que tinha vontade de esbofetear qualquer cabeludo. Um tio dele, que estava por perto, ainda aplaudiu. Conheci o Jair, disse Luiz Mário. Tocamos na banda. Ele se afastou um tempo e me disse uma vez que quis voltar para a banda e o Mor não aceitou, só se ele cortasse o cabelo. Tudo ignorante, disse Delfino. Historicamente, o homem sempre foi cabeludo, inclusive os gaúchos do passado e os cowboys norte-americanos. Não tinham como cortar os cabelos, deixavam crescer. Tem fotos e ilustrações que mostram isso. E tem mais, o brinco era adorno masculino, que as mulheres herdaram. E olha, não te duvido se daqui a algum tempo os machos não vão usar brinco de novo, hein? Aí já é frescura, brincou o Fumaça. Mas quem pode garantir? Os escoceses usam a... Mas quem pode garantir? Os escoceses usam o kilt, aquele saiote, disse Luiz Mário. Imagine se propagam isso para o mundo e vira moda. O assunto amenizou e virou brincadeira com os 5 componentes viajando e maliciando sobre o comportamento dos jovens do futuro. Novo capítulo, Censura. No início dos anos 70, Luiz Mário já formava um bom capital como músico. No Rio Grande do Sul surgiu a Califórnia da canção nativa em Uruguaiana. Os gaúchos voltaram a sentir orgulho de suas tradições. Graças ao festival, a música regionalista ganhou novo impulso e seu grupo resolveu também tocar música gaúcha nos bailes. O repertório ficou eclético e eles anunciavam uma volta ao mundo tocando ritmos de vários países, mas os momentos mais animados eram quando faziam um fandango ou músicas de carnaval. O mais hilariante era desafiar os pares a dançarem tango. Avistou Edson durante um baile num clube no qual o seu grupo animava. Fizeram um intervalo para que os músicos pudessem fazer suas necessidades. Ele aproveitou e foi dar um abraço no velho amigo que estava com sua parceira. Contou que estava bem de vida, morando num apartamento confortável e dos bens que adquirira. Edson postou o braço no seu ombro. Marinho, te lembra da vez que te levei para receber uns passes e a bênção da baiana? Ele lembrava. Até aqui hoje, amanhã tem mais.